perguntando, mas o que a psicologia tem a ver com dinheiro? O que a psicologia tem a ver com finanças? Isso a gente vai aprender hoje com a minha convidada, que pela segunda vez está presente aqui conosco hoje, Karina Kaminski. Seja bem-vinda. Obrigada, Karina. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Então, eu sou Karina Kaminski, né? Eu trabalho como psicoterapeuta no desenvolvimento de pessoas, finanças. E o tema do nosso encontro hoje é isso, né? Educação financeira e psicologia. A importância de a gente estar falando sobre esse assunto é para que as pessoas possam ter mais informação a respeito disso, né? Ampliar a sua visão acerca deste assunto. Então, o objetivo é que a gente consiga aplicar aquilo que a gente conversar aqui na nossa vida, que a gente consiga ampliar o nosso conhecimento, a nossa visão sobre finanças e que a gente possa perceber que existe diferentes maneiras, outras maneiras de lidar com o dinheiro, diferente do que a gente aprendeu. E né, se a gente aprende outras maneiras, se existem outras formas da gente lidar com o dinheiro, isso também vai estar melhorando, né, a nossa vida financeira. Então, eu sou psicóloga, coach e professora de educação financeira. Que legal, então a tua vida é trabalhar com a vida financeira dos outros. Muito bom. É interessante isso. Interessante. E vamos lá, vamos falar então. Educação financeira é algo bem importante na vida de todas as pessoas. Por quê? Porque a gente precisa sustentar, a gente precisa, né, hoje ter alimentos, ter moradia, ter trabalho. E a questão financeira, se não for bem organizada, orquestrada no nosso dia a dia, na nossa vida e até questão de futuro, de fato ela acaba gerando problemas, que esses problemas se tornam estresse e que de estresse podem vir a desencadear vários outros problemas maiores, digamos assim. Então, falar de dinheiro, falar de finança é algo que sempre tem que existir e que de fato às vezes até é um mito, né, cara? Sim, às vezes casais têm dificuldade de falar de dinheiro. Isso. Quando o grupo de amigos vai num barzinho em algum lugar, fica aquele silêncio, né? Na hora de pagar a conta, né? Divide. Tem um pouco de tabu em falar de dinheiro. Tem um pouco de tabu ainda, né? De conversar sobre dinheiro, porque normalmente assim não se conversa sobre dinheiro, né? Como tu falou, às vezes a gente vai, sei lá, sair com os amigos e, sei lá, alguém consome menos que outro, mas na hora de dividir o dinheiro acaba dividindo tudo igual porque tem aquele constrangimento de falar alguma coisa ou quer, né? Nos casais, como tu falou, né? Às vezes não há essa conversa sobre dinheiro, então se são duas pessoas diferentes, existem duas formas de lidar com dinheiro diferente. Duas então, cada visões. duas visões, né? Então, são duas visões diferentes de lidar com dinheiro. Então, é preciso que haja uma conversa ali, né? E que muitas vezes não há essa conversa e esse entendimento. E muitas vezes não tem esse entendimento de que as pessoas pensam diferente da gente. Porque como a gente pensa com dinheiro, a gente pensa que a pessoa pensa igual a gente. É, né? Verdade, é verdade. E aí, onde gera os conflitos, porque não há esse... Às vezes a pessoa sai e diz assim, eu acho que a gente tem que rachar a conta. Uhum. E acho que o outro também pensa assim. E chega na hora, ele não racha a conta. Fica pra mim pagar a conta. E aí, gera um conflito. Já gera, às vezes, até um pré-julgamento da outra pessoa. Sim. Baseada digamos, a mentalidade que eu tenho sobre dinheiro. Isso. Inclusive, o pensamento que pode gerar vamos supor, se é um relacionamento. E achar, a pessoa não gosta tanto de mim assim, né? E às vezes não tem nada a ver com gostar ou né, gostar mais ou gostar menos. Mas o entendimento da pessoa é que vamos rachar as dívidas e isso é o que é o certo. E se a outra pessoa ela vê o dinheiro de maneira diferente, ela entende que, não gosta, né? O afeto não era tanto como imaginava, enfim, né? É verdade. Pode estar olha o leque de possibilidades que abre a questão de dinheiro. Mas o dinheiro, né? A questão de educação financeira, o que tem a ver com a psicologia? Então, falando um pouquinho de educação financeira, a educação financeira, ela vem para nos ajudar a organizar as finanças, a planejar e com isso evitar dívidas, porque a gente vem percebendo até nos nossos atendimentos, assim, como tem pessoas procurando-se dívidas mesmo, né? Dívidas, enfim, cartão de crédito, enfim, né? Dívidas. Então, assim, com a educação financeira, a gente consegue, além de se organizar, de planejar, diminuir as dívidas, inadimplência e também conquistar aquilo que a gente deseja, né? Realizar alguns sonhos, né? Se organizando. E a psicologia, ela vem por quê?
ela vem para a gente trabalhar o lado emocional do nosso dinheiro. Porque, Karina, se a gente aprende a organizar o dinheiro, a planejar, mas se a gente não trabalha o nosso emocional, a nossa ansiedade, a nossa baixa autoestima, os nossos problemas de relacionamento, a gente acaba depois descontando no dinheiro. Descontando no sentido do quê? Vai fazer uma compra que não precisava, vai sair, né? Vai sair, vai para algum lugar que às vezes não era o momento, às vezes não era o que a pessoa queria, mas é a maneira com que ela enxerga que aquilo ali fará bem para ela naquele momento. Né? É uma fuga temporária, né? Essas compras para tentar preencher algo, né? Que não... Algum vazio. Né? Que ela preenche com dinheiro, porém aquilo ali é algo temporário. Então, a psicologia do dinheiro, ela vem para trabalhar como é que a gente vê o dinheiro, qual o significado que o dinheiro tem para a gente, como que nós aprendemos a olhar o dinheiro, porque a gente lida com dinheiro através dos nossos modelos financeiros que nós temos na nossa mente, né? As nossas crenças, tudo que eu digo assim, ó, todo aquele conteúdo que nós aprendemos lá na nossa infância, todas as informações que nós recebemos lá na nossa infância, adolescência, as experiências de vida que nós tivemos, tudo aquilo que a gente viu, ouviu repetidas vezes, vão montando ali o nosso repertório de informação acerca do dinheiro. Então, a maneira com que a gente lida com o dinheiro vai ser baseada nessas informações que nós tivemos aí, né? Da maneira como a gente aprendeu. E aí, como eu falei no início, né? E hoje a gente está aqui para falar o quê, né? Que existem outras maneiras de lidar com o dinheiro que são diferentes daquelas que a gente aprendeu, né? E essas maneiras, às vezes, podem ser mais saudáveis, podem ser mais favoráveis, para que a gente tenha uma vida financeira mais tranquila. Com certeza, até porque, assim, uma das coisas que eu até tinha comentado com a Karina antes da gente entrar no ar, é que as dificuldades financeiras é um dos motivos de divórcios de casais, né? É um dos maiores motivos, na verdade, ele está na lista entre os 10 maiores motivos de divórcio. Existem vários e a questão financeira é um. Então, as dificuldades financeiras são comuns para os casais no início do casamento, pelo menos para a maioria, principalmente os casais que possuem pouca idade e ainda estão se estabilizando na carreira. Porém, a perda de emprego, a falta de equilíbrio dos gastos e os ganhos e outros problemas que costumam atingir a vida financeira pode virar motivos de brigas e futuramente do divórcio. Isso, de fato, é um fato, né? Sim, é um dado verídico, né? Essa questão de que o dinheiro, ele é uma das principais causas de separação e de conflitos também, né? De casais. E é interessante, Karina, porque muitas vezes os casais, às vezes, nem percebem que é por causa do dinheiro. Vamos pegar aquele exemplo. Gente, atenção a isso aí, bem importante. Às vezes gera conflito, briga, a pessoa não se dá conta que os gatilhos é o dinheiro. É o dinheiro. Então, vou pegar de novo aquele exemplo que a gente trouxe ali, né? Um casal vai sair, o modelo que ele tem é que cada um paga a sua conta, foi isso que ele aprendeu. Só que ela aprendeu que os homens são cavalheiros. Os homens são cavalheiros e eles pagam as contas. Isso aí, são lords. E aí o que acontece, né? Tá, tem lá um jantar romântico, né? Na hora de ir embora, tu vai pagar a tua conta. Aí, né, o que fica assim? Ele não gosta de mim, então não liga a questão ao dinheiro, né? A de falar, não, eu penso dessa maneira, enfim, como não há comunicação, ele é levado àquele entendimento mais emocional. Ele não gosta tanto de mim, né? Eu não gosto como eu achava que gostava, né? Ou às vezes casquinha. É casquinha, mão de vaca, né? Isso. Porque é difícil, não foi cavalheiro. Uhum. Mas existe hoje alguma fórmula aonde diga qual é o certo, qual é a forma certa do casal administrar a questão financeira? Não existe, assim, algo exato. Tipo, os dois têm que somar o dinheiro e pagar as contas, cada um paga determinada conta e o que sobra é para cada um. Como é que funciona isso? Então, isso é muito decisão do casal. Não existe, assim, uma fórmula que se encaixa para todos, né? Uma caixinha que todos se encaixam ali. Não existe uma receita própria. Não existe uma receita pronta. Cada casal vai ter a sua forma. Isso mesmo. Cada casal vai ter a forma que funciona para o casal. Então, como que se chega a essa forma? Conversando. Então, os dois têm que sentar, conversar,
falar sobre o que pensa sobre o dinheiro, como é que ele pensa, por exemplo, né, o marido vai dizer, eu acho que a gente devia ser assim, 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 e ela vai dizer, eu penso isso, 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 né, eles vão pensar Porque diferente. às vezes um ganha mais, outro ganha menos, às vezes um acha injusto, isso, acha que também paga isso. mais, às vezes, eu acho injusto pagar igual, 50%, porque ele ganha mais que eu. Isso. Né? Ou vice-versa. Também existe, às vezes, essas contradições. Existe. Por isso que é interessante o casal sentar e conversar de tudo mesmo. De conta, quem vai pagar o quê, eu ganho um tanto, então vamos pagar proporcional. Ou cada um tem o seu dinheiro, eu tenho o meu salário, eu cuido do meu salário, tu tens o teu e tu cuida do teu, e a gente paga, divide as contas. Ou a gente junta tudo, vamos juntar todo o dinheiro, fazendo um bolo só, e a gente paga todas as contas. Ou a gente junta 50% para pagar todas as contas, os outros 50% eu faço o que eu quiser, outros 50% faz o que quiser. Então, existe a forma que se encaixa para o casal. E aí o casal vai ter que dialogar, conversar. Se não conseguir conversar sozinho, procura ajuda do psicólogo, principalmente o psicólogo financeiro. Vai ajudar o casal. Ele não vai ditar o que tem que fazer, mas ele vai ajudar a facilitar essa negociação, essa conversação entre o casal com relação a finanças, né? Para não deixar que esse venha a ser o motivo de separação ou de desgaste. Né? Isso, porque é importante ressaltar o quê? Que na hora da comunicação, os dois têm que saber que os dois pensam de maneira diferente. E não existe o certo e errado. Ela pensa certo, ele errado, ou vice-versa. Existem maneiras diferentes de olhar para o dinheiro. Então, os dois, na maneira deles, tentando se encaixar na melhor forma. Que fique satisfatório para ambos. Isso. Até porque eu acho que com a vinda o surgimento da pandemia o ano passado foi algo que surgiu bastante, aumentou muito o número de divórcios, a parte de confinamento, isolamento, a parte da convivência diária, né, estar mais perto um do outro, assim como a questão financeira também. A pandemia acabou trazendo uma reflexão acerca do que, de fato, é ter um valor de emergência, um valor de reserva, como que eu tenho que me organizar financeiramente para quando situações assim surgirem. Vocês percebem algum alto índice ou como isso realmente impactou nas pessoas, Karina? Sim, um número exato agora não saberia dizer, Karina, mas existe a situação, né? Porque acontece, a situação financeira, né, das pessoas mudou. Alguém perdeu o emprego, o outro teve que assumir todas as despesas, ou ambos perderam o emprego, ou diminuiu o salário, enfim, a gente teve variadas situações. Teve a redução de salários também, é verdade? Isso. Daí, de repente, só um trabalhava e perdeu o emprego, o outro teve que se virar e trabalhar. Então, teve assim, diversas situações envolvidas ali, né? Então, por isso é importante assim, a gente perceber como a gente deve conversar sobre dinheiro mesmo e se entender. Porque às vezes... Aí a gente volta a falar que não deve ter o tabu, né? Isso, exatamente. Te cortei. Que não deve ter o tabu e que tem que conversar. Porque acredito que muito das discussões sobre isso... baixou o salário. Então agora a gente vai ter que cortar coisas em casa. E aí já gera um conflito. Isso. Agora tu vai ter que pagar isso, porque eu não consigo mais pagar. Ou a culpa é tua porque não juntou dinheiro e não guardou. Então, daí a reserva de emergência que tu comentou, né? Vem sendo falado muito, principalmente na pandemia, foi falado muito essa questão da reserva de emergência. Então, o nome já está falando, reserva de emergência. É uma reserva que a gente monta para emergência. Então, emergência não é só pandemia, Karina. Eventualmente, acontece crises. A gente pode, de repente, perder um emprego, assim, sem esperar. De repente, um profissional que é autônomo e, às vezes, sei lá, machuca, né? Tem um acidente, fica 15 dias sem trabalhar, não recebe aqueles 15 dias. Então, muitas coisas podem, né? Muitos imprevistos podem acontecer. Então, essa reserva de emergência, ela vem para dar suporte, para cobrir esse período de carência, de dificuldade, para que a pessoa ela consiga sobreviver ali dentro, né, tranquilamente, nesse período, né? Nesse período. Então, a pandemia ela vem porque daí ela atingiu todo mundo da mesma maneira, né? Que ela veio né? Então, a reserva de emergência seria essa reserva que a gente tem guardada, que ela não é para comprar um carro, não é essa reserva, é uma reserva de emergência. Se a gente quer comprar um carro, a gente tem que fazer uma considerado emergência daí, né? A gente tem que pensar isso. Às vezes o marido acha que trocar o carro é emergência.
Assim como a mulher acha que trocar minha bolsa é uma emergência, Isso. porque a outra já está muito gastada. Aham. Então, o que que é Ou emergência? quando o celular tá, sei lá, tá ficando Travando. velho, tá travando. Como diz a minha filha, agora bugou, né? Isso, quando buga o celular. Isso também não é emergência. Não é emergência. Isso é outra reserva. A reserva de emergência é realmente assim, emergência. Aconteceu um acidente, perdeu o emprego inesperadamente, uma doença. Então, né? o casal também tem que ter claro entre eles o que que é emergência. Isso. Uhum. Para também não virar conflito. Isso. Até para não usar esse dinheiro para outros fins, né? Então, a gente monta uma outra reserva. Então, além da reserva de emergência, a gente monta uma outra reserva que a gente chama de pros objetivos. Que Então, nós vamos eu falar quero... daqui a pouquinho dos Isso. objetivos. Vamos primeiro entender como que a gente inicia a nossa educação financeira. A gente está falando muito em educação, mas por onde a gente começa? Então vamos pensar assim, mais prático, né? Isso, vamos de forma prática dar dica para quem está nos ouvindo. Isso mesmo. Então Aí. vamos lá para a gente anotar no papelzinho ali. Qual é o primeiro passo para a gente iniciar a nossa educação financeira? É fazer o orçamento, né? Porque a gente precisa saber onde nós estamos, qual é a nossa real situação, para a gente poder saber o que a gente vai, qual é o nosso próximo passo. Então eu costumo dizer que assim, o orçamento é igual um GPS. Karina, quando a gente vai lá no GPS e digita o endereço lá da cidade, tal, Isso. o que ele faz? Primeiro ele vai localizando. Buscando ali as... Isso. O que ele faz? Primeiro ele identifica onde nós estamos, né? Ele se localiza para depois traçar o caminho para onde a gente quer chegar. Então, eu penso assim que o orçamento, da mesma maneira, a gente tem que se localizar, saber exatamente que ponto nós estamos e a partir daqui a gente traça o caminho para onde a gente quer chegar. Fazer uma análise da minha situação atual financeira. Isso. Perfeito. E como é que a gente faz esse orçamento, então? Isso. A gente anota. Existem planilhas prontas para isso, assim, né? Pra gente hoje anotar. tem, né? Do Tem. Google, tem dos app. Isso, tem aplicativos, tem planilhas, que é só digitar no Google Planilha Financeira, a gente encontra lá diversos Ou o modelos. bom e velho caderninho. Sim. Sempre ajuda, né? Pra Eu quem gosto gosta do do caderninho, gosto da calculadora ali do lado. Particularmente também. Eu tenho meu caderno lá, que eu anoto tudo lá. Então, o primeiro passo é anotar todas as nossas despesas. Despesas fixas. Isso. Então, a gente tem as despesas fixas, variáveis e eventuais. Então, quais são as nossas receitas, as despesas fixas? É aquela conta que vem quando a gente... Eu digo assim, é a conta que vem quando a gente está dormindo. Ou seja... Essa é boa. Que não depende da nossa ação, né? É o condomínio, é o aluguel, é o financiamento... É a escola, né? Educação. Internet, energia. Isso. Internet. Até a energia, ela vai para variável porque ela pode mudar o valor, né? Tá. O valor é que não é fixo. Isso. Tá. Então, a fixo é isso, né? Aquele valor que vem todo mês sem a nossa ação, né? Que é o financiamento, o aluguel, o condomínio, uma prestação, a educação, né? E depois a gente tem as despesas variáveis. Que é aquela que vem todo mês. E que fixa todo mês, mas ela Isso. varia o valor, então. Isso. E aí Perfeito. depende da nossa ação, né? Que a primeira não depende da nossa ação. Ela vai vir, independente se a gente ligar, acende a luz, sai ou não, ela vem, né? Ela vem. E a variável é aquela que depende da nossa ação. Então, a energia, ela vai variar. Claro que tem a taxa mínima. Mas ela vai variar dependendo da nossa ação. Se a gente usa mais ou usa menos. A água, a gasolina... a alimentação, o mercado, uma coisa que tem todo mês, mas varia. Combustível, né? Quem usa muito veículo para trabalhar. Isso, uma recarga de celular. Lazer. Isso são despesas variáveis. São aquelas despesas que vêm todo mês, só que elas variam ali os valores, Varia né? o valor. Então, e depende da nossa ação. A gente pode gastar mais ou menos. Sim, tipo, dependendo do mês. agora na semana de frio, a gente liga o aquecedor, gasta um pouco mais. Isso. Toma menos banho, gasta menos na água. No verão, gasta mais banho, liga ar-condicionado. Isso. Faz a diferença. Faz diferença, exatamente. Então, né, a energia tá aí que é uma coisa que varia, né? Que então, varia. Inverno gasta mais que verão, né? E a gente não pode esquecer, Karina, também das despesas eventuais. Tudo eu acho isso que tem essa que maioria estar anotado. esquece. Isso, e não colocam lá na sua planilha. Que é o IPTU, IPVA, material escolar do filho. Compra de presente, né? Compra que de às vezes presentes. acontece, Páscoa, aniversário. Isso. Remédio, que é algo que Remédios, também, exatamente, né? A gente
um conserto não de quer alguma gastar, coisa, né, mais. um conserto de um carro, conserto de uma televisão, enfim, né? Conserto do ar-condicionado. São coisas que é imprevistos, Sim, ou não é imprevisto, igual material escolar, mas que é eventual, que é acontece uma vez ou eventual. outra. Isso não tá aí todo mês, mas a gente sabe que aquilo Então, a vai gente ter. inicia a educação financeira fazendo um levantamento de todos esses valores. Isso. Então, esse é o primeiro passo, né? Do orçamento. A Isso. gente vai listar todas as despesas que a gente tem, fixa, variável e eventuais. Eventuais. E depois a gente vai anotar as nossas receitas, que também são fixas e variáveis, né? Eu posso ter uma receita fixa, de repente ter um salário... CLT, né? CLT, mas ter uma renda extra. Eu posso ter um outro trabalho que eu ganho uma renda extra. Ou né? comissão, que Ou também comissão, entra então, variável. isso. Então, a gente anota a nossa receita fixa e variável. Próximo passo, a gente vai comparar os dois. Como é que está a minha receita e como é que está a minha despesa? O verdinho e o vermelhinho. Isso. Eles estão equilibrados? Como é que tá? Um está maior que o outro? O certo é a receita está maior que a despesa. Né? Esse é o Saldo cenário... positivo. É o cenário ideal. O cenário ideal, né? Mas, por quê? A despesa é a mesma que a receita. Isso não é, né? Não é Interessante. saudável. Isso. Porque um mata o outro, né? Isso, porque daí o que acontece? Ah, mas eu consigo pagar todas as minhas contas. Tá, mas quanto eu reservo uma emergência? E a emergência vai sair da onde? Não respira ali. Isso, não é isso mesmo. É onde acaba a gente indo para empréstimos, né? Quando Aí... surge aquelas situações eventuais. Isso. Aí tem que pedir emprestado ou para uma família ou para o banco, né? Então, a situação ideal é que a nossa receita está maior que a nossa despesa, porque a gente precisa daquela folga para poder nos manter, né, para imprevistos que, né, pode acontecer. Certo. Então, com isso, Esse é o segundo passo. Fazer essa comparação e avaliar em que situação que está. Isso. Então, e a partir dali, a gente consegue identificar qual é a nossa real situação financeira. E a partir dali, a gente consegue... E talvez qual é o problema, né? Uhum. Que nos inseriu nesse contexto. Se eu Sim. estou gastando muito com eventuais, se o variável eu preciso ter mais controle. Certo, eu vou trazer um exemplo de uma pessoa que eu atendi até na semana passada. A gente estava vendo assim, né? As despesas dessa pessoa. Aí eu tava... Porque a gente vai ver ali na frente, assim, né? Que a gente deve... 55% da nossa receita deve ser para despesa básica. E essa pessoa, ela tava assim com 80% da receita dela indo para despesas básicas. Eu disse, não, mas então, vamos ver. Começa a falar ali. Eu pago isso, pago aquilo, pago aquilo. Quando ela falou que ela pagava um valor lá só de produto de limpeza, assim, aí eu perguntei de novo, tu gasta quanto com produto de limpeza? X. Uhum. Porque eu gosto de jogar. Eu disse, nossa, aqui, porque ela morava em 2 pessoas. Eu disse, olha, na minha casa, que moram mais pessoas, a gente gasta menos do que na tua casa, que, né, tipo assim, questão pela de realidade... hábitos, né? Isso. Porque daí ela tem uma questão que a limpeza para ela exige um uso muito maior de produtos que faz com que ela tenha um gasto. Isso, e ela não... E para ela, aquilo ali era natural. Ela não percebeu. Daí que ela tipo assim, ela percebeu que realmente o que ela estava gastando com produto de limpeza... Estava bem acima do que ela poderia gastar. Ela poderia economizar por volta ali de uns 50%, 40% do que ela gastava. Então, por isso que é importante a gente anotar tudo que a gente está gastando. E depois fazer essa análise, né? Onde a gente pode... Abrindo um parênteses que não é não ter produtos de limpeza. Entendam assim, maridos, a gente precisa de produtos de limpeza para a casa estar tudo ok. Mas a gente também identifica que existe muitas pessoas que têm toque em questões de limpeza. Né? É exagerado a necessidade, né, da limpeza, a frequência da limpeza e automaticamente o gasto com isso, né? Porque se tu limpa todo dia uma janela, se tu todo dia tem que lavar, né, determinadas peças que talvez não teria necessidade de ser, né, tipo às vezes um lençol, alguma coisa assim, é óbvio que o custo vai ser maior e isso vai aparecer no orçamento da casa, né? Isso, Então, aí nessa situação, ela nem se dava conta, assim, que ela gastava bastante com produto de limpeza. O que já parece uma questão psicológica para ser trabalhada também. Isso. E aí foi onde a gente foi conversado, e aí ela se deu conta que ela pode estar, né, revendo aquilo ali, né? Então... Por isso que é legal ter um olhar de uma pessoa, né?
Isso. Porque às vezes é tão natural e normal para mim gastar X valor com lazer ou com comida, né? E muitas vezes eu não sabia que existem maneiras diferentes que eu posso também fazer aquilo. Porque às vezes a pessoa assim, não vou nem mostrar para ela, porque senão ela vai dizer que eu não posso mais comer fora. Não, a pessoa não vai dizer que não pode mais comer fora, eu não posso mais limpar a minha casa, né? Ela vai me ajudar a fazer com aquilo ali seja mais leve e dentro de um orçamento aceitável, digamos assim. Aceitável, não, isso mesmo, Karina, bem colocado, assim, não é que não deve mais comprar produto de limpeza, mas é porque vê a real necessidade, né? Assim, a realidade não necessita tanto produto de limpeza, ela poderia estar diminuindo ali esses produtos de limpeza. Então, assim, esse orçamento é interessante porque a gente consegue colocar no papel e enxergar para onde está indo o nosso dinheiro. É muito importante isso. Se a gente não tem esse controle, eu já tive amigas que ela disse, a partir do momento que eu coloquei no papel, eu vi o quanto eu estava gastando com alimentação, por exemplo, né? Com lanches, com restaurante. Além da minha alimentação acabar não ser saudável, porque a gente acaba sempre comendo um pouco a mais besteiras, digamos assim, entre aspas, o valor estava indo muito alto para essas áreas. E às vezes a gente nem tem essa noção. Assim como ela, observando os produtos, acabou vendo esse valor, né? Então, vamos continuar, vamos falar até sobre os objetivos também, mas daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Assista ao vivo a programação da Rádio Cidade em Dia no YouTube, youtube.com/Rádio Cidade em Dia. A vida profissional nos traz novos desafios a cada dia. Avance na sua carreira com a pós da Unesc. Mais de 50 opções de cursos com conceito máximo no MEC. Desenvolva suas habilidades, aumente seu network, participe de aulas dinâmicas com professores de alto nível e potencialize sua atuação profissional. Faça a pós-graduação Unesc, onde o futuro profissional é feito de propósito. Chama no WhatsApp 99915-0433. Venha saborear o mais completo buffet da cidade, Ney Frangos, restaurante e cozinha industrial. Aqui você encontra grande variedade de carnes, massas, saladas e muito mais. Aberto de segunda a segunda, a partir das 11 da manhã. Aos sábados e domingos, temos aquele delicioso frango assado. Aceitamos cartão Visa, Mastercard, Acicard e outros. Ney Frangos, Rua Henrique Lage, 1651, próximo à União Mineira, no bairro Santa Bárbara. Telefone 3433-6413. À procura do lugar ideal para construir a tão sonhada casa própria ou busca por uma boa opção de investimento? Neste caso, todos os caminhos levam ao Parque da Chaminé, no bairro Sangão. O loteamento fica a apenas 10 minutos do centro de Criciúma e próximo às principais universidades da região. Tudo isso aliado à qualidade garantida de quem é referência em loteamentos e condomínios horizontais. JS Empreendimentos, uma empresa do Grupo Esos. Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida. Por uma cidade melhor. Fique alerta, todos os tipos de papéis são recicláveis, inclusive caixas do tipo longa-vida e de papelão. Não recicle papel com material orgânico, como caixas de pizza cheias de gordura, pontas de cigarro, fitas adesivas, fotografias, papéis sanitários e papel carbono. A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias, que fazem toda a diferença. Uma das mais importantes é a reciclagem do lixo. Faça sua parte, cuide da sua cidade. Um alerta Rádio Cidade em Dia. Nunca foi tão importante ter uma forte presença digital. A Time Marketing Digital, empresa do Grupo Catarinense de Rádios, tem o que é preciso para o seu sucesso. Estrutura, qualidade e estratégias personalizadas como sua empresa precisa, você só encontra aqui. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 99114-0193. 99114-0193. Notícias, entrevistas especiais e muita informação com a sua participação.
De segunda a sexta, às 20 horas. Termine seu dia bem informado. No programa Boa Noite Cidade. Patrocínio Pós-Graduação Unesc, onde o futuro profissional é feito de propósito. Matrículas abertas. unesc.net/pós 2021. Voltando do nosso intervalinho, hoje aqui falando sobre o dinheiro dos outros, né? Porque a gente não vai falar dos nossos. Brincadeiras à parte, né? O problema dos outros. E hoje no nosso quadro estamos falando sobre educação financeira e a parte de psicologia que envolve isso, né? Que são conflitos que muitas vezes surgem, né? Quando a gente precisa trabalhar, né? Lidar com outras pessoas acerca de dinheiro. É a mentalidade financeira que é construída no decorrer da nossa construção, da nossa convivência, né, com nossos pais, nossos familiares. E como a gente acaba hoje organizando e fazendo a nossa educação financeira de modo que fique favorável para a gente, né, fazer o que a gente gosta, né, a parte de lazer, a parte de sustento que a gente precisa, que é a nossa parte básica, e também os objetivos que a gente tem para a vida. A ideia não é só gastar o dinheiro com o hoje, né, pescar de dia para comer à noite. A ideia é que a gente também tenha sobras para o ano, para os próximos 5 anos. Como é que é isso, Karina? Objetivos em termos financeiros. Então, depois da gente fazer nosso orçamento e saber, né, onde nós estamos, a gente vai, né, igual o GPS. Então, a gente se localiza e depois a gente vai traçar o nosso destino. O objetivo é, a gente tem que pensar assim, ó, o que a gente quer? O que ele vai proporcionar isso que a gente quer? Ele é tão importante assim para mim? Pensar, né? Porque isso tem a ver com o nosso propósito. Pensar assim, qual é o meu objetivo? É ter segurança financeira? É ter uma liberdade financeira? Eu quero viagens? É viajar, é ter minha casa própria. Então, a gente tem que ver aquilo que realmente é importante para nós, né? Porque isso aproxima bastante a gente do nosso propósito. E cuidar para que as coisas, né, assim, não nos influenciam, né, enfim, né, o capitalismo, aquelas questões de ter, né, que as pessoas, que está na moda, que as pessoas têm, eu também quero. Então, a gente ter esse cuidado de pensar naquilo que é importante para nós na hora de nós traçar os objetivos. Que é muito individual de pessoa para pessoa, isso, né? Isso mesmo. O que é importante para mim não é importante para o outro. Às vezes o que eu priorizo e dou valor é diferente da outra pessoa. Então, essa análise é muito particular. Sim, e aí nós vamos fazer as nossas escolhas baseadas nesse nosso objetivo. E aí é muito mais fácil a gente priorizar e recusar, né? E deixar de lado algo que a gente até gostaria. Mas quando a gente tem esse objetivo, é muito mais fácil da gente se organizar. Porque eu sei que se eu comprar algo... eu preciso comprar, sei lá, uma capinha de celular. Dá um exemplo, assim, nada contra a capinha de celular, né? Só um exemplo. Nada contra quem é os apaixonados e amantes das capinhas. Então, assim, eu sei que se eu comprar uma capinha para o meu celular nova, eu vou estar me afastando do meu objetivo. Isso é bacana porque a gente fazendo uma reflexão, muitas vezes, quando não se tem objetivos financeiros, a gente acaba gastando sem muito cuidado, digamos assim. Uhum. Porque o objetivo a longo prazo financeiro é o que muitas vezes também vai fazer a gente se segurar, né? Puxar o freio em gastar com coisas menores. Né? Então, eu quero trocar a capinha. Não, mas eu estou juntando dinheiro para X objetivo. Então, aquilo não é tão importante, eu consigo deixar de lado. Isso. Acho que foi no mês de junho, né, ou início de julho, eu atendi uma pessoa também que estava com dívidas, né, e estava procurando ajuda sobre, né, com dívidas. Pessoas com dívida, atenção, a Karina é a pessoa para se procurar, não é o banco e o empréstimo, é a Karina que ela vai ajudar. Então, aí essa pessoa, nós estava conversando, né, ela queria saber, né, esclarecer sobre dívidas, então a gente foi conversando e eu fui perguntando algumas coisas para ela, e aí ela me falou das coisas que ela gostava, daquilo que ela gastava, né, de como era um pouco assim a vida dela, do horário que ela trabalhava, enfim, né, da situação, né, da vida dela. O contexto geral dela. O contexto, isso. E aí eu perguntando, daí ela assim, daí eu fiz uma pergunta, enfim, né, mas que ela me respondeu assim: eu fui numa livraria e eu vi lá um planner, e aí eu lembrei que eu precisava, que eu assisti uma aula, um curso, e lá eles falaram que era importante ter um planner, aí eu passei ali e comprei.
Aí eu perguntei, né, tá, tu comprou um planner e tu comprou um planner porque tu precisava. É, porque eu fiz um curso e eu achei tão bonito e lá falaram que a gente tinha que ter um planner para se organizar. E aí eu disse, interessante, é porque o meu planner, eu que fiz. Assim, né? Eu fiz o meu planner porque o planner é algo que a gente também pode pegar modelos da internet. Nada, de novo, né, Karina? Nada contra quem gosta de planner, porque eu também gosto. Gosta de comprar esses bonitinhos da papelaria. Isso, gente, eu amo papelaria. Se deixar, eu compro a papelaria inteira. Isso, nada contra, porque não existe um certo e um errado, né, Karina? Mas existe o nosso objetivo. Se eu não estou conseguindo atingir meu objetivo, então eu tenho que olhar para essas coisas, né? Até porque um planner é uns R$50, 60 ou 40, mas não é um valor tão significativo assim, pouco, né, digamos. Isso é só um exemplo, porque isso acontece com outras coisas também, Sim, né? é só um exemplo. Então, ela estava me falando que ela tinha muitos cadernos em casa, muito caderno bonitinho, porque como ela gostava, ela tinha muitos cadernos bonitinhos que ela poderia... gosta de papelaria também. É. Caneta, caderno. Então, por que conta essa história, né? Pra gente perceber que, às vezes, a gente compra algo que a gente não necessariamente estava precisando, mas porque a gente viu que era bonitinho, ou alguém falou que era importante. Mas talvez a falta de objetivo faz isso? Sim, sim. Porque, como aquilo que eu falei, quando a gente tem um objetivo, é mais fácil a gente recusar essas coisas e evitar. Uhum. E quando a gente não tem um objetivo, então a gente gasta dinheiro com isso, com aquilo, e a gente nem sabe para onde que vai o dinheiro, na verdade. Chega final do mês, não sobra, a gente vai equilibrar ali despesa com receita, vai ficar igual, mas a gente pensa, mas eu paguei minhas contas e para onde que foi o resto do dinheiro? Né? Foi para vários lugares, menos para os nossos objetivos. É igual aquela coisa que a gente fala, né? Aquela frase assim muito conhecida. Se tu não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, se tu não sabe para onde vai o teu dinheiro, qualquer lugar que a gente gasta, serve. Isso, ele vai para todos os lugares, né? Vai para todos os lugares, essa é a parte pior. Menos para os então, nossos ter objetivos é algo mega importante. E existe alguma forma para a gente organizar melhor o nosso dinheiro? Sim. Existe, né, mais ali uma anotaçãozinha, então, prática, né? Tomem anotações aí, gente. Que é as técnicas dos potes. Uau, nunca vi falar da técnica dos potes. A técnica dos potes, ela ensina a gente a se organizar financeiramente. Né? Organizar mesmo o nosso dinheiro, sim. É separar valor por valor e destinar ele para aquilo que a gente quer. Então, só lembrando também que assim, né, economizar, ele é uma decisão muito nossa, assim, também, porque a gente tem que saber muito bem para onde vai os nossos recursos, porque dinheiro é um recurso limitado. Né? Então, a gente tem que ter esses objetivos, né? E essa técnica dos potes, ele ajuda a gente também a atingir esses nossos objetivos. Então, vamos lá. Papel, caneta, para anotar ali o passo a passo dessa técnica. Essa técnica aí. Para a gente se organizar financeiramente. Então, a gente vai ter a nossa receita, né? A gente tem que ter ali o valor da nossa receita. O valor dessa receita, 55% a gente vai direcionar para as nossas despesas básicas. O que são essas despesas básicas? Pote? Isso, é pote. Mas assim, a gente pode estar usando envelope também. Claro que isso é simbólico, né? Usar um envelope, usar um pote, né? Mas o que a gente pode usar também? Colocar, às vezes, naqueles de parede, né? Os muralzinhos para identificar. Também, legal. né? A gente pode pegar um envelope e botar assim, 55% do meu dinheiro... Da minha renda. Da minha renda, eu vou pagar as despesas básicas. Então, as despesas básicas é energia, é água, alimentação, enfim, é todas aquelas despesas que a gente tem da casa. É vestuário, né, calçado, material escolar, vai para aquele... São necessidades mesmo, né? É isso, as nossas necessidades básicas, né? Aquelas nossas despesas que a gente tem em casa, de cursos, de combustível, enfim. 10% do nosso salário a gente direciona para o lazer. Né? Então por isso que quando a gente fala que a educação financeira não é cortar tudo que a gente gosta, não é cortar o cafezinho, não é cortar aquela saidinha com os amigos, aquela pizza, aquele lanche. É mega importante, tanto que na questão de saúde mental, precisa ter vida social, ter lazer, ter diversão. Isso mesmo, porque uma coisa que eu gosto de lembrar é o quê? Né? Simbolicamente, nós temos um pote ali de 10% da nossa receita. Ele tem que ser gasto. Não pode chegar no final do mês e sobrar dinheiro do lazer, porque a gente precisa do lazer. Precisa do lazer. Não é um dinheiro que a gente pensa assim, eu vou economizar aqui para poder investir mais. Não. Eu acho que é a parte que a gente mais economiza, né? Quando pensa assim, vamos cortar as despesas. O lazer é a primeira coisa que corta. Isso. Não dá para ir no shopping hoje. Não dá para...
para comer Isso um mesmo. lanche. E eu também sempre comento com os pacientes, sempre existem formas criativas. Às vezes eu não tenho o suficiente, ou não quero gastar muito, não vou num restaurante, mas às vezes vou no cachorro-quente. Isso. Né? Ou, o pessoal vai fazer uma janta, mas né, tô com a grana curta. Seja criativo, né? Na forma também de ter, mas é importante ter o lazer, sim. Isso. Quer sair com os amigos? Convida o amigo para ir em casa, então, né? Isso. Porque o legal é as companhias que a gente tem, né? Então, né? Convida os amigos para ir em casa. Vai no cinema toda semana? Vai a cada 15 dias. Então, não é cortar gastos, né? Mas, então, quando a gente separa 10% para o nosso lazer, então aquilo ali é para a gente usar como a gente quiser. Como a gente querer, sem estar dando... Como é que eu vou dizer? Explicações, né? Dando explicação para onde que está indo aquele dinheiro. Então, 10% da nossa receita é para lazer. 10% para futuro. Então, o futuro é o quê? É investir realmente no nosso futuro. Pensar assim, na nossa aposentadoria, na nossa liberdade financeira. Pensar a longo prazo mesmo, ter aquela reserva a longo prazo. Isso entraria futuro, na parte das reservas? Reserva de emergência? Porque não, a pessoa que não tem a reserva, ela vai ter que começar a montar a sua reserva. Sim. Essa entra para outro 10%, que é dos objetivos e das compras programadas. Então, assim, quais são o meu objetivo? Sei lá, é comprar um carro, eu quero viajar. Trocar de apartamento. Isso, esse 10% também da nossa renda, a gente vai direcionar para essas compras programadas e também para a reserva de emergência. Tá? Então, mas é interessante lembrar que antes da gente começar a investir, é importante montar a reserva de emergência. Sim, tem que ter a reserva de emergência. Isso. Então, a gente primeiro monta a nossa reserva de emergência e depois a gente vai, né, separar aquele valor para estar investindo. Investimento futuro, então, é a parte de aposentadoria, a parte de estabilidade financeira. Isso, Porque, assim, como é que a gente vai estar daqui com 60, 70 anos? A gente vai estar trabalhando ainda? Então, a gente tem que se olhar lá na frente. Muito importante. Porque isso. a gente vai chegar lá, né? Esperamos, né? Que a gente chegue até lá. E como bem a mais gente... que lá, até. E como a gente quer chegar lá? Como é que eu quero chegar com 60, com 70 anos, com 80? Como é que eu quero chegar lá? Né? Qual é a qualidade de vida que eu vou ter quando eu chegar lá? Então, a situação que eu vou chegar lá, são as decisões que eu tomo hoje. Hoje né? um paciente ainda comentou isso. As ações de hoje vão ser as consequências do amanhã. Isso. E aí, então, vamos repetindo. 55% despesas básicas, 10% lazer, 10% futuro, 10% consumo e objetivos, que é as contas programadas. E os outros 15% que faltou? Então, o 10% para educação. Então, é faculdade, é curso de aperfeiçoamento, terapia, enfim, a gente entra nessa parte. Isso, terapia, cursos, né? autodesenvolvimento, autoconhecimento. E os 5% vai para presentes, para doações, né, caridade. Aí a gente reserva os 5% da nossa renda para isso. Seria a maneira, digamos, mais adequada de fazer uma divisão do que entra da renda. Isso. Show, muito legal. E aí, assim, vamos falar sobre algumas dicas, algo que seja, assim, prática para o pessoal de casa que está, né, de casa nem sempre, né, às vezes está no carro, está nos ouvindo em outros lugares aí. Dicas que possam, né, ser práticas para o dia a dia. Uma dica que eu trago, assim, que eu gosto de falar sempre, é trabalhar o autoconhecimento. Porque quando a gente tem autoconhecimento, né, quando a gente se conhece, a gente consegue ter mais controle das situações ao nosso redor, então a gente tem mais controle das nossas finanças. Até porque muito acho que vai pela impulsividade, né? Isso, porque, assim, eu posso ter minhas finanças bem organizadas, eu posso organizar lá meus envelopes com 10%, com... Uma coisa que eu esqueci de falar a gente pode abrir também contas em bancos digitais. Então, em vez de botar no envelope ou num pote, eu posso abrir uma conta digital lá naquela instituição. Aquele lá é para minha reserva de emergência. Numa outra instituição, aquele lá é para meu objetivo a curto prazo. Bem legal. Isso, então a gente também pode... A ideia é fazer aquilo que é fácil para a gente. Né? E de acordo com o que funciona para cada um, né? Isso. Às vezes a pessoa tem a necessidade de ter os potes. Sim. Faz os potezinhos, igual os potezinhos de conserva, e coloca eles ali, né? É uma forma também constante de tu estar visualizando e fazer essa mudança de hábito, né? Porque Sim. até mudar o hábito, de fato, exige uma certa prática, né? Uhum. Como pode ser simbolicamente envelopes, como pode, né?
quem recebe em dinheiro, às vezes, né, faz a separação, como pode ser bancária, né? Isso, porque hoje a gente vê assim, que muita gente já não recebe mais em dinheiro, né? Muita gente não vai lá sacar o seu salário, digamos assim, todo. As pessoas usam muito cartão de débito. Então, a gente pode estar dividindo em bancos digitais, que acontece o quê? Daí o dinheiro está lá, já sabe para que daquele banco lá é para isso, para direcionado. Tá direcionado, e aquele outro é para usar como um cartão de débito para as despesas, então, básicas. Bacana. Né? Seguir uma dica aí. Isso, então, o autoconhecimento seria isso, né? Trabalhar esse autoconhecimento, fazer terapia, fazer curso, ler livros sobre esses assuntos, para a gente poder, então, se conhecer e ter mais controle das finanças. Saber que quando a gente está... Até porque o autoconhecimento, te cortando um pouquinho, ele é tão amplo, no sentido até assim, que às vezes a pessoa paga as coisas querendo agradar os demais, às vezes tem vergonha de dizer para dividir a conta, né? Às vezes tem dificuldade de recusar convites, né? Onde vai estar gastando e não deveria estar gastando. O autoconhecimento vai trazer mais informações do seu próprio funcionamento, que também reflete na questão financeira. Isso, essa questão assim, ó, de dar presente para tentar agradar. Né? Isso Perfeito. Acontece também, assim, né? Vou dar presente para agradar as pessoas. Mas presente não... caros também, Isso, que às vezes não tem necessidade. E a gente pensa assim, ó, para agradar uma pessoa, né? Basta nós ser nós mesmos, a nossa companhia, né? Agradar a pessoa, a gente não precisa... Claro que se a gente quer agradar de uma maneira, dar um presente, a gente não é contra dar presente, né? Mas desde que aquilo ali não interfira, né? Não atrapalhe, não dificulte a vida financeira. Perfeito. Então, como eu estava falando, se a gente tem uma vida toda organizadinha ali, eu sou bem organizada com as minhas finanças, tenho as técnicas do envelope ali, tudo separadinho e tal. Mas aí, naquele dia lá, estou trabalhando e eu não consegui atingir uma meta importante, o meu chefe chama atenção, aí eu saio do trabalho aquele dia com a autoestima baixa, meio desanimado, o que eu faço? E hoje eu vou sair, eu sei que eu não tenho... Hoje eu vou sair porque eu mereço, porque eu estou cansada, porque eu trabalhei bastante. Vou comer. Vou convidar os amigos, vou sair, vou levar minha família para sair, eu vou comprar aquele objeto que eu queria tanto. Eu tinha uma paciente assim, o trabalho dela exigia muito dela, era muito estressante. E aí, ela depois que ela comia, ela se sentia renovada para trabalhar no outro dia. Então, quase todo dia era uma pizza, era um X, era algo assim que fosse muito gostoso, que momentaneamente é prazeroso. E ela fazia muita associação que aquilo ali era uma maneira dela de... aumentava a energia dela, né? Que na verdade é uma sensação só que a pessoa tem, mas é momentânea. Mas era como se fosse uma gratificação pelo trabalho ser muito estressante. E aí isso acabava aumentando o peso dela, tinha muita... autoestima baixa, briga com a balança, a questão de gastos com lanches. Então, olha a bola de neve, né, que acaba se formando. Isso mesmo. Então, por isso que é importante a gente, né, trabalhar. Por isso que vem a psicologia do dinheiro. Ela vem trabalhar sobre essas questões, é um lado emocional de lidar com o dinheiro. Então, o dinheiro não é só o quanto ganho, o quanto gasto, não são só números. Não é só números. A gente pode dizer também que o dinheiro ele é emocional, a gente lida com o dinheiro por meio da nossa emoção. A gente adquire coisas, compra muito, né, influenciado pelas nossas emoções. Próxima dica, então. Vamos mais essa, para depois a gente falar de algo surpresa aqui do final, né? Então, outra dica. A gente deve gastar menos do que ganha, Karina. Né? Às vezes a gente pode pensar assim, né? Alguém pode pensar... mas não seria isso o normal, né? O certo? Todo mundo sabe disso, né? Isso, todo mundo sabe disso, que a gente tem que ganhar menos, gastar menos do que a gente ganha. Então, tem muita gente que não tem esse controle. Tem gente que não sabe quanto ganha e quanto gasta. Tem gente que não sabe o quanto gasta, quanto que vai vindo, né? Que vai pagar as contas, daí fica naquela ansiedade, já entra e paga a conta, não sabe quanto... Principalmente quem não tem, assim, aquele salário mensal, né? Aquelas pessoas que vão recebendo de clientes, enfim, né? Autônomos. Então, o dinheiro entra e já sai para pagar a conta. E aí, no final do mês, não tem aquela exatidão de quanto ganhou, quanto gastou. Né? Ou a gente mesmo, né? As pessoas mesmo que têm um salário fixo, assim, tem que gastar menos do que ganha para não viver naquela preocupação, naquela ansiedade. Então, assim, né? Parece algo meio óbvio, mas é isso. Gaste menos do que ganha, porque a gente precisa daquela folguinha. E para saber disso, tem que ter essa anotação toda. Mas fechamos as dicas para nós falar do café com prosperidade? Quero conhecer isso, fiquei curiosa. Karina,
Quero te convidar aqui, convidar os ouvintes, né, que no dia 14 de agosto, eu né, e mais uma educadora financeira, nós estaremos fazendo um café com prosperidade. Será online, um sábado à tarde, onde a gente vai estar conversando, né, sobre isso que nós conversamos aqui. Nós vamos estar aplicando algumas ferramentas, algumas técnicas que vão ajudar a pessoa a perceber outras formas de lidar com o dinheiro. A gente vai estar identificando alguns sabotadores que dificultam a pessoa a prosperar ou a conquistar, né, algo que ela queira, um objetivo. Então, a gente vai estar identificando esses sabotadores e traçando também, né, trabalhando na questão dos objetivos da pessoa. Então, vai ser bem interessante, sim, vai ser bem legal. Ele vai ser por grupo, Zoom, é live, como é que é? Não, é um grupo fechado, né? É um vai grupo ser fechado. Isso, vai ser online, né? Ao vivo, e um grupo fechado. Pela plataforma do tipo Zoom, assim. Isso. Google Meet. Isso, Google Meet, né? Onde a gente vai estar fazendo essa reunião. E aí, quem tiver interesse, é só entrar lá na... Fazer as inscrições. Fazer inscrições lá. Como é que faz daí as inscrições, Cá? Pode entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, que é 999930803. E também pode entrar lá no meu Instagram, que a gente vai começar a publicar já o nosso café. Meu Instagram é @Karina Kaminski, com K, tudo com K, né? Karina Kaminski. Com A, com K e A no final. Isso, é Karina Kaminski Psico. A gente vai estar lá também dando as informações todas, né, desse nosso café que a gente vai fazer para estar levando ainda mais informações, né, para as pessoas a respeito de educação financeira. É você e quem? Que eu estarei trabalhando sobre o lado emocional, né, vindo com a psicologia do dinheiro. O que a gente conversou bastante aqui. Isso, trabalhando crenças e os sabotadores. E a Renata, que é educadora financeira. Ah, 2 profissionais gabaritadas na questão financeira, então, para estar. E é um número limitado, o grupo? Sim, as vagas são limitadas. A gente vai começar a divulgar essa semana e as vagas são limitadas, até para a gente poder dar atenção. Como a gente vai trabalhar com ferramentas, a gente vai ter que dar atenção, né, para cada um. Para essas pessoas que vai estar no curso e elas ter mais acesso às informações que vocês estão passando. Isso, para a gente poder ajudar mais. Limitado de vagas. Isso mesmo. Que ótimo, porque muitas coisas que a gente acabou falando aqui, se você tiver, né, mais interesse, é bacana procurar o Instagram da Karina. Depois, no do rádio também tem, né, o dela, lá no meu você encontra também. Porque informações e conhecimentos sempre são importantes. Hoje a gente acha bastante informações, conteúdo no Google, no YouTube, mas muitas vezes fazer um trabalho direcionado e muito particular para o seu contexto, para a sua vida, para o modelo de finanças que você aprendeu, a maneira como você trabalha, né, acaba fazendo todo o diferencial na sua vida. E para você ter muito mais tranquilidade, porque é isso que traz, né? Quando tu tem um trabalho assim, é a tranquilidade. Isso, é a qualidade de vida que a gente começa a ter, né? Quando a gente aprende a lidar com nossas finanças, né? A gente tem o controle das finanças, né? Não é o dinheiro que vai controlar a gente. Que legal isso, né? Karina, adorei o nosso bate-papo. Fiquei muito bastante. Feliz de você estar aqui com a gente. As pessoas, então, podem te procurar também nas tuas redes sociais. Quem ficou aqui, ó, com gostinho de quero mais, tenho dúvida, quero te perguntar. Pode ficar à vontade de entrar nas redes, mandar o WhatsApp, que a gente vai estar respondendo, né? E esclarecendo aí as dúvidas. E a Karina também trabalha com terapia voltada para isso. Casal isso. Também, Karina? Só sim. Individual? Casal, individual. O casal que quiser, assim, queremos trabalhar a nossa questão financeira. Porque é importante os dois estarem juntos, né? Ser dito numa conversa linear, né? Isso. E mesmo que a gente pense assim, né? Eu queria muito fazer, mas o meu marido ou a minha esposa, ela não quer ir fazer. Não quer ir junto. Mas vai sozinho. Porque quando a gente muda, né? Os outros também acabam vendo a nossa mudança e acabam também cedendo, né? Tem essa reflexão. Tendo essa visão, né, de mudança e acabam, né, cedendo e vendo que é importante. Legal. Muito obrigado. Pessoal que está nos acompanhando aí, quem gostou muito e gostaria que outra pessoa ouvisse, lá no YouTube tem todas as reprises dos programas do nosso quadro também. E espero, né, nessa noite ter contribuído aí com conteúdo, trazendo informações e dicas valiosas para ajudar no dia a dia e principalmente diminuir, né, muito os fatores e motivos que acabam nos gerando estresse, né, no cotidiano e no dia a dia. Então, uma ótima semana para vocês. Aguardo todos na segunda que vem. Até lá. Tchau, tchau.
Dia bem informado no programa Boa Noite.